lembrando agora e pensando também sobre a questão do cinema independente, das produções marginalizadas, das produções precárias, que é o cinema de guerrilha, isso me remete muito ao conceito de quando o cinema foi criado, né? Porque esse cinema que a gente vê hoje, glamuroso, dos prêmios, dos efeitos especiais, dos grandes estúdios, ele nada mais foi do que, né, uma capitalização de uma linguagem, de uma expressão artística que acabou se tornando extremamente rentável e extremamente... Ó, tentando colocar o convidado novamente. Vamos ver. Bom, ele se tornou algo extremamente rentável. Novamente deu erro, o convidado saiu. Mas vamos tentando, vamos seguindo. E a gente acabou se perdendo, né, um pouco do conceito do que, para que realmente veio o cinema e como ele realmente surgiu, né, que é registrar e apresentar a nossa vivência, o nosso cotidiano. Se a gente for lembrar que o primeiro filme ou a primeira apresentação de uma cena cinematográfica foi aquela clássica cena do trem chegando na estação, que marca assim a história do cinema mundial. Foi a primeira projeção de um vídeo gravado na tela, que não tinha nenhuma edição ali, ele simplesmente foi gravado e foi exibido, e que é o que a gente que trabalha com cinema independente, que trabalha com audiovisual independente, acaba fazendo e acaba, né, tendo esse conceito inicial do que é o cinema, do que é a linguagem cinematográfica. Eu apresentei dois trailers já, um é um teaser do curta-metragem, Alegoria do Meu Eu Obscuro, e o segundo foi o trailer do curta-metragem Incômodo Fim. Eu tenho um filme preferido, normalmente quando a gente fala em cinema, sempre essa é a pergunta, né? Qual é o seu filme preferido, se você é cinéfilo e tal. E o meu filme preferido é um filme do Pedro Almodóvar, que é um diretor, assim, para mim, que expõe a realidade de uma forma poética extremamente emocionante, extremamente profunda. Todos os filmes dele são com temáticas extremamente tabus na sociedade, e ele consegue, esse conceito dele de retratar em audiovisual vivências e realidades, colocando o jeito Pedro Almodóvar de direção e de roteiro também. Ele produz praticamente todos os filmes dele, ele escreve, ele dirige. E esse filme, Má Educação, que é La Mala Educación, o título original, ou Bad Education, em inglês, se tornou meu filme favorito depois de Titanic. Eu vou apresentar o trailer para vocês, que também já deixei aqui alguns materiais. Não tem como a gente falar de cinema ou de audiovisual sem também mostrar algumas coisas, né? Eu gosto também de ter esse vídeo. Vou mostrar aqui o trailer para vocês do filme Má Educação, de Pedro Almodóvar. Gente, estou aqui bem no independente mesmo. Você vê como o audiovisual ele é isso, né? Então eu estou aqui apresentando a live e também apresentando os trailers dos filmes. Então já vou colocar aqui o próximo. Só um momento. Deseo que tiene una gran deuda conmigo. Ya ha llegado el momento de que la pague. No te gusta el Estos carros no son necesarias. Dámelas. ¿Cuándo me tienes el dinero? Yo no soy padre ni de mi propio hijo. No le das la preparada con tu fuga. Solo te lo después. Bueno, fue mi primer amor, pero ha cambiado mucho. Debería reconocer. Gracias. Me dice que eso sí.
Então, esse foi o trailer do filme Má Educação, do Pedro Almodóvar. Esse filme, se vocês depois quiserem procurar também o trailer, procurar os detalhes, ele é um filme, como a maioria dos filmes do Pedro Almodóvar, que trazem questões muito marcantes e muito reais da sociedade, que envolve a religiosidade, né? Então, praticamente todos os filmes dele têm muito forte a presença da religiosidade, desculpa, apresentada pelo catolicismo, né? Então a gente percebe ali alguns conceitos, né, de abuso de menores, e que a gente sabe que isso acontece de fato dentro da igreja, diversas denúncias, né? Só você pesquisar aí por notícias, que é um fato que acontece e que não é muito falado, e quando a gente vê, né, isso em um filme com uma linguagem mais poética, é também uma denúncia, né, para a gente saber que isso acontece e ver também como que a gente consegue verificar isso no nosso cotidiano e combater. Bom, esse filme, Má Educação, ele também tem questões, além das questões religiosas, tem as questões também sociais, né? A gente vê ali que tem o Gael Garcia, que é um excelente ator, nesse filme ele está deslumbrante, fazendo uma personagem transformista, drag queen, que se apresenta em boate. E tem questões também ali de sexualidade, de gênero também. Então tem travesti, tem homossexuais. E o Pedro Almodóvar, nesse filme em específico, ele conseguiu juntar o que para mim é de mais potente no cinema latino, no cinema brasileiro, no cinema independente, que é conseguir fazer algo, produzir algo pé no chão, assim, né? O que para mim seria esse pé no chão? É você usar o máximo possível da verdade e da realidade daquela história e não acabar ficando algo tão fantasioso, assim. Nada contra, claro, os grandes filmes de heróis que movimentam bilhões de dólares, de reais, de euros, né, de dinheiro, mas que ainda é uma realidade muito distante, né, de quando a gente pensa em vídeos, em filmes que retratem de fato o que a gente passa e o que a gente vive e o que os nossos amigos, a nossa família vive. Bom, eu teria um convidado, a gente teve um imprevisto, infelizmente está dando erro quando o convidado entra na sala, ele tentou já enviar a solicitação, tentei enviar a solicitação para ele, não é a primeira vez que isso acontece, a gente vai ter que ver aí com o da TV como solucionar. Na vez passada meu convidado não compareceu, na vez retrasada também a gente teve problema com a minha convidada, Fernanda Aimee, se estiver assistindo, beijo Fernanda Aimee, que ela também não apareceu, ficamos só com a voz dela, e agora o meu convidado também não conseguiu entrar. Bom, eu vou ler novamente o texto que eu li no início, para quem estiver chegando agora, né, é um poema do meu convidado, e eu vou ler novamente, eu já li no início, mas vou ler para quem está chegando agora. Que os que carreguem esperança a alimente sempre, não deixe morrer. Ainda, no meio de tudo, quem tem amor, que ame inconsequentemente, é o que vai salvar a gente. De resto, que sigamos caminhando. Bom, relembrando, né, que o cinema e o conceito de cinema e audiovisual, assim como o conceito de qualquer outra arte, né, ela vai muito além daquilo do que a gente vê na grande mídia, daquilo do que a gente vê, né, nas grandes propagandas, nas grandes telas, nas grandes salas. Né, tem, de fato, um cinema... Bom, eu não sei se vocês estão ouvindo uma miação, mas é que eu tenho uma família de gatos aqui na minha casa e eles estão se engataiando ali. Eles estão, inclusive, estão gripados, meus gatos,
não sabemos de fato se é gripe, se é a famosa coronavírus felina que pegou, mas eles estão aqui fazendo uma bagunça, fazendo uma cena e participando também da live. Bom, voltando. O cinema, assim como as outras artes, ele não deve ser levado em consideração apenas, né, como as grandes produções que chegam, né, em milhões de pessoas. Tem o cinema e o audiovisual independente, brasileiro, latino, que deve ser valorizado, que tem que, sim, de fato, ser consumido, e há todo um mercado, né, que trabalha em prol do cinema e que também acaba ficando dependente dessa atenção, desse público, né, e desse foco para que ele continue existindo. Indo para um ponto um pouco mais político, dentro da pauta de cinema, atualmente, não sei se vocês sabem, a nossa ex-secretária de Cultura, Regina Duarte, que reside aqui em São Paulo, na capital, né, ela foi transferida do cargo de secretária de Educação do governo Bolsonaro para a administração da Cinemateca Brasileira. Então, a Cinemateca Brasileira, que é um órgão governamental, mas que também tem, né, outras fontes ali também não governamentais para gerir, e isso acaba também dando muito impacto no trabalho da Cinemateca Brasileira, atualmente gerida pela ex-secretária de Cultura, Regina Duarte, está passando por diversas dificuldades. Então fica aqui também a denúncia e usando o espaço também para falar do que está acontecendo com a Cinemateca Brasileira. Atualmente, os funcionários da Cinemateca Brasileira estão há mais de 3 meses sem receber salário e há mais de 4, 5 meses sem receber o benefício de vale alimentação e vale refeição, e ainda assim eles estão continuando com o trabalho deles e estão sendo cobrados por esse trabalho. Está sendo movimentado já nas redes sociais, então se vocês puderem procurar depois no Twitter, no Instagram, nas redes sociais em geral, SOS Cinemateca Brasileira, tem já os perfis dos trabalhadores da Cinemateca Brasileira, onde eles estão fazendo uma arrecadação para tentar, de alguma forma, né, amenizar essa dificuldade que eles estão passando agora com esse atraso de mais de 3 meses no pagamento do salário e mais de 4, 5 meses sem receber o benefício de vale alimentação e vale refeição. Acredito que todos nós temos a consciência de que são trabalhadores em prol da cultura, de que são trabalhadores em prol do registro e da manutenção da história do nosso cinema e da nossa história enquanto brasileiros, né, enquanto latinos. Eu sou natural de Mariporã, e Mariporã também tem uma importância nacional e internacional com a história do cinema, e que ela não é valorizada. Aqui novamente, eu fazendo uma denúncia envolvendo a pauta de cinema. Em Mariporã, nos anos 50, foi instalado os estúdios da Multifilmes, pelo cineasta e diretor e produtor e ator e roteirista Mario Tivelli, italiano. Ele veio para o Brasil, instalou os estúdios de cinema Multifilmes em Mariporã, foi o primeiro contato do país com o cinema, com a produção, né, brasileira de cinema. Isso aconteceu nos anos 50, anos 60, e Mariporã ficou conhecida na história como a Hollywood brasileira na época. O primeiro filme sobre futebol foi produzido por esses estúdios da Multifilmes. O primeiro filme colorido também foi produzido por esses estúdios da Multifilmes. E hoje, em Mariporã, que é o berço do cinema nacional, não se encontra exatamente nada em relação ao que já existiu e o que poderia ser mantido, né, até hoje, algum registro ou algo histórico. Simplesmente não há nada. O que se tem, né, de material que foi produzido na época da Multifilmes, pelos estúdios da Multifilmes, uma parte encontra-se sobre concessão da Cinemateca Brasileira. Então teve ali uma restauração e esses materiais, esses rolos de filme, se encontram em poder da Cinemateca, de domínio público. Então a gente tem lá no site da Cinemateca Brasileira, eles têm um acervo de todos os filmes e materiais fotográficos, né, tudo que registra a história do cinema nacional. Inclusive eles têm uma biblioteca
do cinema dentro do espaço deles. Então, para quem é de São Paulo, para quem vira São Paulo, a Cinemateca Brasileira ela é realmente um espaço de preservação e de contato com o cinema independente, com a história do cinema e com a produção brasileira de cinema e audiovisual. Alguns desses filmes que foram produzidos em Mariporã se perderam, né? Eu realizei uma pesquisa em 2017 sobre os estúdios da Multifilmes e sobre a história do cinema na cidade, e a última pesquisa apontava que alguns desses materiais estariam em poder da Prefeitura Municipal da cidade, só que, de fato, não se sabe aonde está esses rolos ou esses documentos. Né? Eu entrei em contato com a Prefeitura também da cidade, com o Departamento de Cultura, e é aquele famoso serviço público. Né? Um joga para o outro, ninguém sabe de fato onde está, então fica aqui também a minha denúncia de onde está esse material, né? Quem é responsável por eles. Lembrando que os estúdios da Multifilmes, eles também tinham a sede administrativa do estúdio. Então, muitos documentos, muitas fotos, né, muitas provas do que era produzido ali simplesmente desapareceram no meio da noite. Os estúdios eles ficaram por um período abandonados, houve um saqueamento também de todos os estúdios, os setores lá. Ele foi pioneiro, né, no Brasil e no mundo por construir um complexo de produção de cinema e audiovisual, onde hoje beira a rodovia Fernão Dias, em Mariporã. Então ele tinha toda a infraestrutura necessária dos grandes estúdios de Hollywood para produzir filme no Brasil. Infelizmente, ele não vingou devido, né, ao dono, né, o Martivelli, ser muito visionário e ele acabar, né, investindo muito mais na produção de cinema e de audiovisual do que ele viria a ter de retorno com isso, e acabou falindo. Bom, essa é uma realidade muito atual também, né?